Tava aqui lembrando tanto de coisa que a gente deixa de viver simplesmente porque não tem coragem de começar. Não tem coragem de quebrar a cara. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu tinha vontade de tocar um instrumento. E aí meu pai me colocou na aula de violão. E todas as vezes que eu ia fazer as tarefas, que eu ia treinar as notas, né? Primeiramente ali, se eu não me engano, eu treinei as batidas, que é chamado de batida, né? Que pega o instrumento e vai fazendo assim, e a forma de segurar corretamente. E depois a gente foi treinando a parte ali das notas em si. E eu me lembro que eu detestava ficar ouvindo o meu próprio treino e ficava imaginando comigo, meu Deus, ninguém merece escutar isso do jeito que está sendo feito, né? Por que eu já não nasci sabendo? Dá a impressão que as pessoas que fazem as coisas, que falam, né, na frente das câmeras, que as pessoas que tocam instrumento, que as pessoas que falam inglês, que essas pessoas já nasceram assim, que elas já nasceram com essas capacidades. Mas não, essas pessoas, elas treinaram essas capacidades, elas tiveram um início, um meio e estão ainda em aperfeiçoamento. Assim como eu, quando eu comecei a atender psicologicamente, né, atender pessoas na clínica, eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir ajudar alguém ou será que eu vou atrapalhar mais a vida dessa pessoa ainda? E se eu não souber o que dizer? E se eu não souber o que falar? E eu me lembro que as coisas foram acontecendo. Foi necessário ter as primeiras consultas, foi necessário ter ali os pequenos e primeiros passos. Então, nem tudo é sobre você já nascer sabendo, você já saber fazer as coisas. A questão é de você se treinar, de você buscar fazer algo que para você é muito difícil, mas que para você é importante. Talvez seja importante para o seu trabalho, talvez seja importante para a sua vida pessoal, talvez seja importante por qualquer outro motivo. Mas a questão é que você tem que começar aquela coisa e se permitir sofrer esse processo de lapidação que não é tão fácil. Porque é difícil a gente começar algo, é difícil a gente se sujeitar a fazer errado, a gente não ter uma previsibilidade dos defeitos, dos erros que podem acontecer, ou até mesmo de impedir com que coisas indesejáveis aconteçam. Mas nem tudo é sobre a perfeição. As coisas, elas são sobre experimentação, sobre você se lembrar de como você se sentia quando você fez algo pela primeira vez. De como você se sentia quando você olhava para aquela coisa que estava feita, depois de feita, e passado o tempo que você repetiu aquela coisa, e aí você se deu conta de que você foi melhorando aos poucos, então você tem um comparativo, e se você não começar nada, você não vai ter como comparar com nada, e você vai sempre se comparar com alguém que está muito mais longe, e essa pessoa que está muito, muito mais longe, ela teve um começo, a gente só olha o palco das pessoas, a gente às vezes não consegue ver os bastidores de cada um, né, o treino que essa pessoa teve, ou diariamente qual foi o avanço que essa pessoa teve. Então a gente vai comparar o nosso início com o final já dessa pessoa, não o final, mas a parte mais aperfeiçoada dela. E o que nós temos por que a gente precisa entrar nesse processo de melhoramento? Porque a gente tem um começo e a gente vai tendo o nosso desenvolvimento. Então a nossa comparação daí já não vai ser com alguém que é muito melhor do que nós, mas vai ser com a gente mesmo, com quem a gente era quando a gente teve coragem de começar algo novo. Então hoje esse é o meu primeiro vídeo, começando algo novo, da forma que está dando para ser feita, com barulho, com iluminação precária, enfim, mas mostrando a mim mesma e mostrando a você que a gente precisa começar para que a gente possa ter depois um comparativo, para que depois a gente possa se sentir feliz com as nossas pequenas e grandes vitórias, porque não é sobre você saber fazer algo, é sobre a sua experiência sobre esse algo que você está fazendo, de como que você se sente antes e após realizar aquilo que para você era muito difícil.
Me conta aí se você gostou desse vídeo.